Bem-vindos ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. Se tem uma coisa que a gente faz questão de ecoar aqui no É a Mãe, é que a maternidade é algo plural. Mãe não é tudo igual. E também não existe um só tipo de maternar e nem de ser mãe. A maternidade é uma jornada que pode ser definida por uma variedade de experiências e caminhos únicos. Hoje nós vamos falar de um deles. Enquanto muitas mães dão à luz a seus filhos biologicamente, outras encontram a maternidade pela adoção. E, como todo caminho, essa jornada gera perguntas e dilemas específicos. Seguimos nessa temporada buscando respostas para as perguntas complexas das crianças. Nessa temporada, temos como mote aquelas perguntinhas difíceis que a gente às vezes escuta e fica assim, tela azul. E que a gente tem que parar como mãe ou pai ou o responsável para responder, pensar um pouquinho antes, né? Nesse episódio, a gente vai falar de adoção. E a pergunta do dia é, por que eu não vim da barriga da mamãe? Hoje a bancada do episódio é formada por mim, Bárbara dos Anjos Lima, e pela Juliana Tiraboski, que acabou de começar o episódio. E a nossa convidada do dia é a Maíra Aiello. A Maíra é doutoranda em psicologia pela Unesp Bauru, pesquisadora no campo do pós-adoção, é co-idealizadora do @doulas de adoção, que realiza a formação de doulas para adoção, para esse momento tão especial, e atendimento de famílias em qualquer etapa desse processo adotivo. A Maíra também é mãe da Maria Vitória, de 5 anos, que chegou via adoção. E uma curiosidade pessoal, a Maíra é minha amiga e a Maria é amiga da Bia. Elas estudam na mesma escola. Então, quero primeiro deixar um beijo para Camila Borowski, que não está com a gente aqui hoje, mas com certeza está aqui ouvindo já antes de vocês, inclusive, né? E também dar boas-vindas para a Maíra. Bem-vinda, Maíra. Obrigada, Bárbara e Juliana. Tô feliz de estar aqui com vocês hoje. Maíra, obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria, Juliana, aqui para quem não está vendo o nosso vídeo, está só ouvindo o áudio, né? Lembrando que a gente está no YouTube também. Maíra, eu queria começar te perguntando como que foi esse processo da adoção na sua vida, né? Por que você tomou essa decisão? Como foi o seu caminho de decisão até a adoção? Bom, antes de chegar na adoção, eu fui mãe biologicamente. Eu sou mãe de 2 bebês breves, o Bernardo e a Alice, que eu gestei por 2 meses, 8 semanas. Então, a minha jornada de maternidade começou não pela adoção, mas pela gestação. Eram gêmeos? Ou... Não, foi dois? E um ano depois aconteceu um processo muito parecido, um aborto espontâneo. E mais ou menos na mesma fase gestacional também, sem causa definida, como os médicos falam. Entrei para aquela estatística dos 25%, né? Que no meu caso foi 100% cada um, né? Porque eles falam, essa estatística ela é muito, né? Para nós mães não faz nenhum sentido. Cruel, né? É angustiante não saber o motivo, né? Eu passei por isso também uma vez, mas foi mais no começo da gestação, né? Super angustiante. É muito ruim, né? Não saber o porquê, o motivo, né? Não ter uma explicação. Recentemente eu tô fazendo exames e tô descobrindo algumas questões ginecológicas e que se explicam aí por esse processo, né? Mas com especialista mesmo em questões da fertilidade, em questões ginecológicas mesmo, para saber disso. Mas na época, isso foi em 2013, 2014, minha jornada começou em 2011, quando a gente, né, eu e meu companheiro André, a gente decidiu que a gente queria ser pai e mãe, a gente decidiu casar, aquele roteirinho lá, romantizado, que a gente fala, vai dar tudo certo, né? A gente planejou, vai ser assim o roteiro. Eu vou ter o filho quando eu quiser, né? Que a vida que ouse de sair do rumo, né? Como assim? Agora eu quero ter, né? A gente acha que controla, né? Controla, só que não. E aí, enfim, fomos nesse roteiro, 2011, casamos em 2012, a primeira gestação aconteceu 1 ano e pouco depois. E eu falo que é o Bernardo, mas eu não sei se era menino ou menino, mas no meu processo de elaboração alinhado com a psicologia do luto, e com o luto humanizado, esse processo que hoje em dia se fala bastante, mas na época era tudo mato, a gente não falava sobre isso. Fiz um processo de nomear, fazer uma caixa de memórias, então tenho coisas escritas, né, desse processo. Então eu falo que eu sou mãe de 2 bebês breves, o Bernardo e a Alice. Bernardo de 2013 e Alice de 2014. Depois da perda dos bebês, foi um processo difícil, assim, emocionalmente, inclusive, que aí os caminhos, a tendência natural aí também, o próximo passo seria fazer uma fertilização, mas a gente decidiu não fazer, né?
uma questão pessoal mesmo. Eu trabalho com muitas famílias que fazem, e apoio esse processo, mas decidimos na nossa história, financeiramente, emocionalmente, não optar por isso. Coincidentemente, nesse período, um casal de amigos do interior próximos estavam na fila da adoção e falavam muito pouco sobre isso. E mais ou menos nesse período, 2015 para 2016, 2015 mais ou menos, o filho deles chegou. E aí eu que estava ali num processo de estudo sobre adoção, de pensar essa como a via e não a fertilização, acendeu um holofote assim na nossa vida, principalmente pro André. Eu já estava bem estudando e sabendo como que funcionava, e ele estava bastante reticente. Não, quero ter um filho biológico, quero um bebê, ali naquele roteirinho ali também do ciclo vital, assim. E aí a chegada do bebê dos nossos amigos, que era um bebê também, eles ficaram bastante tempo na fila, então acendeu esse caminho de, olha, tem um caminho aqui. E aí a gente começou a investigar, né? Começou a estudar, começou a investigar como que seria isso, quais seriam os passos. E aí, de 2016, em 2018, final de 2018, que eu me tornei mãe por adoção, foi quando a minha filha chegou. Então foi uma jornada um pouco longa, quando as pessoas falam, quanto tempo foi a sua espera? Eu falo, depende, que parte que você está falando, né? Na fila da adoção é uma espera, mas toda essa jornada acaba sendo uma espera também, né? É um processo de preparação, de angústia, de emoções, de mobilização, né? Então eu falo que tem aí uns 7 anos desse processo de espera nessa jornada aí como mãe biológica para a mãe adotiva, né? E tu agora tu tem esse projeto, né, do doulas de adoção, tu teve algum preparo na época para ti, para essa chegada? Porque a gente fala, tu falou, foram 7 anos, na verdade, de gestação, né? As mães biológicas têm ali aqueles 9 meses, às vezes, para ir preparando a cabeça, o corpo, a casa. E muitas vezes, e a gente que viveu o puerpério, que acho que mães adotivas também vivem, na verdade, né? A gente vê que a gente não está tão preparada muitas vezes quanto a gente imagina, mas de alguma forma tu acha que tu te preparou? Como é que foi esse pré para ti, assim, tipo, até para essas coisas que a gente vai daqui a pouco falar, como falar sobre a questão da adoção com a criança ou com os parentes? Quando tu entrou na fila, tu contou para, por exemplo, teus pais, os amigos próximos, ao contrário desses teus amigos que tu falou que não falavam muito? Eu sempre fui muito faladeira e compartilhadeira dos meus processos. Acho que eu sou até hoje dos meus processos de maternidade, porque desde acho que foi ali próximo, né, das gestações, eu entrei, até hoje eu integro um espaço de maternidade na Zona Leste de São Paulo que chama Comadre, e eu fazia roda de mulheres, então eu já estava inserida ali naquele cenário do parto humanizado que estourou ali em 2011 para 2012, né, aqui no Brasil, onde esse movimento começou com mais destaque, né? E aí, então, eu brinco, né? Que eu já tinha o plano de parto, faltava engravidar, assim, faltava a gestação avançar, né? Meu marido falava, calma, né? Primeiro a gente precisa fazer a gestação avançar, depois a gente vê o plano de parto. Porque eu trabalho com isso, né? Eu trabalho desde 2013 como psicóloga perinatal. Então, nesse espaço de maternidade, já tinham doulas. Quando eu entrei no meu processo, e que elas me ajudaram muito, inclusive nesse processo de luto, foi quando eu mergulhei mais no processo de luto, comecei a auxiliar outras mães e outras mulheres também, por falar bastante sobre isso. Eu lembro que quando eu fui fazer a curetagem do meu segundo bebê, da Alice, eu postei uma foto e aí choveu um monte de gente falando que tinha passado pelo mesmo, sendo que aquilo era um limbo, nunca se falava sobre isso na época no Facebook e nas redes sociais. Então, isso para mim sempre foi muito tranquilo e muito importante até para o meu processo. Quando a gente entrou na adoção, no processo legal da adoção, tem um processo de preparação que é obrigatório, vamos dizer assim. Então, tem um curso obrigatório dentro da vara de infância e juventude que você faz, que é de 4 a 8 horas, e tem a indicação, né, quase obrigatória, de você fazer um curso num grupo de apoio. E aí, o que mais me chamou a atenção é que esses cursos são meio quase uma sensação de clandestino, de escondido. É no fundo de uma igreja, atrás de uma livraria, numa escola que tá aqui no final de semana não funciona. E aí eu falava, gente, por quê? Parece que tem que ser escondido, assim. Sendo que eu tava ali no grupo de, né, no espaço de maternidade, e a maternidade biológica escancarada, né, em todos os espaços. E isso começou a me incomodar. Eu fiz os cursos, me preparei, sempre li bastante,
né? Comecei a minha biblioteca de adoção, estudando, conversando com as pessoas, compartilhando, mas isso me incomodava. Foi quando eu encontrei que existia uma doula de adoção, não no Brasil, existia essa função Adoption Doulas fora, soube que existia nos Estados Unidos, e conheci a Mari Muradas, que hoje é minha sócia no Instituto, no doula de adoção, que ela se formou como doula de adoção nos Estados Unidos. Ela é filha por adoção e ela fez um curso de doula de parto lá, e junto com esse processo ela também fez o curso de doula de adoção. E aí eu procurava ela e falava, Mari, tem tudo a ver. Dá muito pra gente olhar para a atuação da doula hoje no Brasil e pensar essa doula atuando na adoção de acordo com a legalização, né, com os trâmites legais, emocionais, sociais e psicológicos que envolvem a adoção. E ela fugiu de mim uns 2 anos. E foi nesse período que eu estava ali, né, gestando mais intensamente, né, ali 2016, 2017. Aí em 2018 a gente conseguiu conversar mais, ela estava gestando biologicamente também o Tom. E aí, um pouco depois do Tom nascer, meu telefone tocou e chegou a Maria. E aí isso nos conectou de uma forma mais intensa. A Mari é filha por adoção. E me encantava muito a forma com que ela falava sobre a adoção dela e o entendimento sobre o processo da adoção no Brasil, mas com essa crítica sobre o mercado da adoção nos Estados Unidos que a Adoption Doula atuava, né? Mas a Mari foi adotada aqui no Brasil. Foi adotada aqui. Tá. Ela só fez porque ela morou fora lá também, né? Ela tem uma história. Foi nesse período que ela morou fora que ela fez o curso de doula de adoção e atuou lá. E ela tem críticas a esse modelo. Então, quando eu falava com ela sobre isso, ela falava, não, naquele modelo não, pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque quais eram as críticas dela em relação a esse modelo? Você paga uma agência para uma agência buscar um filho e a mãe biológica recebe um dinheiro para entregar o filho. Aqui é o processo legal nos Estados Unidos da adoção, ele é pago, e no Brasil ele não é, né? Não, no Brasil não é. Ele não tem dinheiro envolvido, mas não pode ter nada de recurso financeiro envolvido nesse processo, assim. E nos Estados Unidos ele é pago. No que a Mari acompanhou de bebês, ele é, né? Porque é uma agência que você vai lá e paga um valor e escolhe ali, né? A família, tanto a família que vai entregar a biológica quanto a família adotiva, e tem meio que esse match aí, mas tem um valor financeiro envolvido. E aí eu comecei a construir com ela de falar, não, ó, aqui é diferente, o processo é assim, que ela também não conhecia, mas eu já estava nesse processo estudando bastante, né? E aí, nesse período, a Maria chegou. E aí isso nos conectou as duas no puerpério. Foi ela que me ajudou até a identificar que eu tava no puerpério, que eu falava, tô sentindo umas coisas estranhas. A Maria chegou com quanto tempo? Ela 9 meses. Maria chegou com 9 meses. Era um bebezinho ainda. E foi um super choque, porque eu não esperava. O André ainda queria um bebê, né? Vivenciar as fases ali do bebê, né? Mas eu não, eu já queria uma criança maior. E muito se fala de que é difícil adotar bebês, de que não existem bebês para adoção, e realmente existem mais crianças maiores disponíveis para adoção. Então, foi um choque muito grande, assim. Então, isso foi a primeira questão do meu puerpério, que é esse susto, né? Quando o bebê nasce, que as mães biológicas, exclusivamente biológicas, relatam. E que nós, mães por adoção, famílias por adoção também, porque você tá aqui num dia normal, de repente toca o seu telefone, é assistente social, que ela fala, oi, então, você ainda está disponível para adoção? Você ainda tem interesse? Né? Eu acho que é ainda mais, eu acho que o puerpério deve vir ainda mais forte, né? Porque é literalmente da noite pro dia, né? E eu fiquei o processo pode demorar 1 ano, 2, e de repente toca o telefone, como tu falou. Porque por mais que tenha todo esse planejamento, que nem você falou, né, dos cursos, na maternidade biológica, o seu corpo vai se transformando, e quando vem o bebê e o puerpério tem todas as mudanças hormonais, mas é meio que o seu corpo já estava num processo de mudança, né? Sim. E na maternidade por adoção, por mais que você se planeje e faça os cursos, de repente você tem um bebê na sua casa, né? Então, se a gente pensar no puerpério como um processo de adaptação da família à chegada de um novo membro, é claro que as famílias adotivas também vão passar, né, por essa adaptação. Maíra, uma curiosidade minha mesmo. Tu já tinha as coisas, assim? Já tinha um quarto? Não, já tinha berço? Porque isso é uma coisa, inclusive, que dá muita ansiedade, que não é qualquer isso família que a gente indica que encare, assim. Tem família que quer fazer e que acha que isso ajuda. Mas pode ficar 2 anos com um quartinho pronto, com as roupas 5, ali. 7. Então, né? e aí é uma...
Mas É. roupas você É não muito tinha ansiogênico. nada? Nada. 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 Na verdade, eu tinha umas coisinhas do Bernardo e da Alice que eu acabei doando pra minha irmã, que teve bebê 1 ano antes. A minha sobrinha tem 2 dias de diferença da Maria. As duas têm Olha. 2 dias de idade de Nossa. diferença, a Maria é mais nova. Então eu tinha doado, eu tinha feito manta de crochê, eu tinha doado tudo pra minha irmã, porque ela tinha acabado de ter bebê. Uhum. Minha mãe foi pra lá e levou, minha irmã mora fora, na Inglaterra, e aí minha mãe levou, então não tinha nada, assim. Tá. E Ainda trabalhando tem, no né? ritmo. Do dia pra noite você tem que montar um enxoval. É isso. E isso é uma coisa muito legal na adoção, assim, a rede de apoio, a Bárbara perguntou, né? Nossa, como contar para as pessoas? Como eu sempre contei, por mais que por contar eu ouvi muita coisa difícil, meu marido falava, não fala, porque você sofre, chora, porque as pessoas não têm um letramento na adoção, não tem um conhecimento. A sociedade, no geral, generalizando mesmo, ainda tem um conhecimento muito da adoção como caridade. Ai, mas você vai pegar, olha os termos, mas você vai pegar uma criança pequena, né? Porque grande já vem todo cagado, né? Já vem cheio de problema. Gente. É um chuva de preconceito. Ai, mas até quando você pôs a idade? Ai, 4 é muito grande. Porque a gente tava com perfil, você define perfil, algumas questões no perfil, a idade, cor, etnia, raça, você define gênero, na minha época, defini algumas questões sobre a família de origem. Então, hoje não, hoje mudou um pouco, mas a gente definia algumas coisas. E então a gente tem que se haver com tudo isso. E leva um tempo pra gente se haver com tudo isso e com os nossos preconceitos também. Não, Eu e tem lembro gente na que dá palpite, assim, sem pensar 2 vezes, né? Como se Não, você estivesse as pessoas interessada em saber a opinião dessas pessoas. Se as pessoas E o dão um ruim é o palpite numa situação que é, entre muitas aspas aqui, padrão, né? Que é o pai, a mãe biológico tendo um filho, que é a situação que é o padrãozinho. Imagina qualquer coisa que sai da curva, né? Famílias que são união homoafetiva, famílias de adoção. Então aí as pessoas botam seus preconceitos todos pra roda e aí os palpites só a ladeira Sem abaixo filtro. mesmo. Né? Sem filtro, assim. E o mais difícil pra mim era ouvir da família extensa mais próxima, assim. E aí a gente vai vendo. E aí eu falava, nossa, será que eu vou dar conta de cuidar do meu filho, da minha filha, quando chegar desses preconceitos? Porque se antes da criança chegar já tá assim. E aí eu comecei aos poucos, e com algumas pessoas eu consegui, outras não, a envolvê-las no processo de adoção, a convidar para uma roda, a convidar para um negócio, a mostrar um livro, muito sutilmente. Hoje eu faria mais forte. A gente vai aprendendo com a vida. Não, e eu te perguntei muito sobre como é que tu contou para as pessoas, porque eu acho que quanto mais natural isso, eu imagino, né? Mais natural isso acontece antes, mais fácil essa conversa chegar na Maria, quando a Maria já estava aqui, né? Que é a grande pergunta desse episódio. A Maria um dia chegou e te perguntou? Teve essa pergunta, mãe, por que eu não vim da tua barriga? Porque a gente sempre fala. Não, é um diálogo. É um diálogo. A Maria participa comigo dos eventos, ouve, né? A Maria é uma criança da pandemia e eu trabalhei muito com adoção na pandemia, né? E ela estava muito junto ali. Então, eu tenho muitos livros sobre adoção. Eu compro muitos livros infantis sobre adoção, né? Até para ver o que está rolando, se faz sentido ou não, o que indicar, né, para as famílias. Então, a Maria traz questões até que eu acho muito reflexivas e avançadas para a idade dela, sabe? Ela pergunta umas coisas, tipo, mãe, por que eu não posso conhecer minha mãe da barriga? Tipo isso, sabe? Aí você fica, né? Eu falo, filha, você pode. Talvez não agora, porque a gente não sabe onde ela tá. Vocês têm, então, acesso à família de origem? Vocês podem pedir? Como é que funciona essa parte legal? A adoção no Brasil, ela é uma adoção modelo fechado. Tem uma discussão bem grande no Brasil para se estabelecer um modelo de adoção aberto. Não sei se isso nos próximos anos vai ser possível, mas tem uma discussão de um modelo de adoção aberto e dependendo da situação em que essa adoção aconteceu, eu acredito que em alguns casos seja possível. No nosso caso, a gente não tem, é uma adoção sem contato, é uma adoção fechada, sem contato, onde a gente nem a família de origem biológica tem acesso a nós, ou sabe quem adotou, nem a gente tem acesso. A única coisa que eu tenho é o documento da certidão de nascimento dos nomes, né? Mas a gente tem acesso à equipe técnica, tanto que no acolhimento que a Maria morou, né, na vara que a Maria foi acolhida, quanto do meu processo, né? Porque são 2 processos diferentes, o meu processo como pretendente de adoção e dela, quanto criança, né, que vai ser adotada.
Então, esse processo, a Maria, quando ela quiser, ela tem acesso ao processo dela, para saber as questões relativas a esse acolhimento, por que a família biológica foi destituída e essas questões, e o acesso se ela quiser. Isso né? só quando ela for maior de idade? Na lei tá falando que sim, com 16 anos, mas que se a família quiser, com apoio e com orientação da equipe técnica, pode ser feito antes. Eu conheço crianças com 10, 11 anos, maduras e com entendimento sobre a adoção e sobre esse processo, em que a família, com apoio, foi atrás de informações, conhece alguns membros da família, já menor de idade, ali na segunda infância, né? Então depende muito, Juliana, assim, depende muito desse processo, depende muito da história, depende muito dos motivos desse acolhimento, né? Se a gente for pensar que muitas crianças são separadas da família de origem por violência, né? Por abusos, por questões, né? É por questão de segurança que a criança é acolhida, não é qualquer motivo fútil, né? Então depende muito desses parâmetros. O que eu entendo enquanto mãe, enquanto processo, enquanto psicóloga, né, enquanto doula de adoção, é que a gente precisa estabelecer pelo menos o acesso emocional das crianças à sua própria história. Agora, se isso vai implicar uma busca e um movimento em busca da sua história, aí já é um movimento individual do adotivo, né? E hoje a gente tem algo muito inédito no Brasil, a gente tem há mais de 20 anos grupos de apoio à adoção, que são os grupos que auxiliam nessa preparação, que eu falei para vocês lá no início. Eu, inclusive, esse ano eu entrei como membro da diretoria da assessoria técnica da psicologia, da ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio, para auxiliar nesse processo do pós-adoção, né? Mas esses grupos existem há 20 anos e eles vão dando orientações para as famílias em relação a isso. Então, não existe mais o dia da revelação. Ai, como eu conto pro meu filho que ele é adotivo? Não existe. E um movimento inédito que existe hoje no Brasil é a Associação Adotivas. É a associação das pessoas adotivas, em que os próprios adotivos adultos hoje refletem sobre a sua história, sobre os motivos da sua adoção, sobre o que isso é tão legal, Maíra. É muito legal. Porque aí até falando uma coisa assim, um depoimento particular meu, a minha mãe é adotiva e ela tem uma história totalmente diferente da Maria, porque são aí 60 anos de diferença nessa história e inclusive no jeito que a sociedade lidava, no jeito que até a justiça lidava com tudo, né? Então, assim, é muito diferente o processo. Minha mãe foi saber muito mais velha, né? Ela não sabia quando era criança. Então, e como foi, Bah? Foi tipo que nem a Maíra falou assim, o dia D, tipo, os pais chamaram para conversar, para fazer uma revelação e tal. E geralmente a adoção assim, também é brasileira, né, Bárbara? Não sei o caso da sua mãe, mas geralmente a adoção é essa brasileira, não tem um registro legal, né? Ali é registrado como filho, né? Era muito comum antigamente. E aí não tem até as informações, como tu falou que a Maria tem, a certidão de nascimento, a minha mãe tem muitas coisas, assim, minha mãe chegou bebê recém-nascida, com um umbigo, cordão umbilical ainda, minha avó fala, minha mãe fala, então assim, a minha avó falou, não, o dia que ela nasceu é o dia que ela chegou na minha casa, então ela sabe que ela nasceu naquele mês, porque chegou, né, com menos de 7 dias. Mas nem sabe o dia certo, nossa, não sabe, por exemplo, então isso é um processo que a minha mãe lida, e teve que lidar e lida até hoje, e eu acho que isso, que é legal que essas discussões evoluíram muito, né? Porque eu acho que eu vejo como a minha mãe foi lidando com isso e lida até hoje. Claro, né? Cada um tem a sua história, é um processo de cada um e tem cada um na sua história tem suas vantagens e desvantagens, mas eu acho que ter esse diálogo aberto desde sempre ajuda muito, porque e isso é uma coisa que eu vejo, esconder da criança quando todo mundo em volta sabe, é muito cruel, na verdade, né? Porque a família inteira sabe, menos a criança. As pessoas que estão ali do lado, segredo, sei lá, os vizinhos. Né? Os vizinhos sabem porque aquela mulher não estava grávida, não apareceu grávida nas semanas anteriores que chegou uma criança, assim, né? Então, e aí eu não sei, assim, posso até um dia chamar minha mãe para gravar aqui e ela contar a história dela, que eu acho mais justo do que eu ficar falando por ela. Episódio com ela. Do que eu falando por ela, mas as coisas que ela me relata é isso, assim, ela sentia que tinha alguma coisa, né, alguma coisa diferente ali, uma história não contada, né, então,
que bom que as pessoas podem falar mais sobre isso, né? Sobre acolhimento, sobre quanto menos. É isso, assim, a gente fez um programa aqui sobre ser filho único, a gente fez aqui um programa sobre ser gêmeo. Eu acho que é isso que a gente falou no começo do programa. Ser filho por adoção é mais uma questão, mais uma característica de uma criança que o filho único pode ser mais mimado. Nem sempre, que é o que a gente falou no programa do filho único. Igual né? o adotivo, falar adotivo vai ser criança problema. Não. Rebelde. Eu acho que a gente precisa parar com esses estereótipos e trazer mais a subjetividade. O que essa experiência envolve de subjetividade? Para Maria, por exemplo, Bárbara, ela traz muitas fantasias. Quando a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, ela fala, eu já fiz isso. Aí eu falo, filha, onde lá? Com a minha outra mamãe. Eu assisti esse negócio com a minha. Eu falo, meu amor, dou risada. Era muito pequenininha, meu amor. Aí eu vou explicar. Como é que você pode lembrar? Ela fala, mas eu lembro, sabe? Bota a mãozinha na cera e fala, legal. E aí, vamos assistir de novo, então? Vamos assistir comigo agora, né? Porque é isso. Não vou refutar. É uma vivência dela. E é importante até, psicologicamente, ela ocupar essas lacunas. Porque é uma lacuna. Que por mais que ela não entenda, ela sabe que ela não veio daqui, dessa barriga, e que ela tem uma história pré-adotiva. E esse é uma coisa que a gente vem lutando muito, né? Acho que os últimos 20 anos com a ANGAAD, com os grupos de apoio, que é não considerar que a história da criança começa quando ela chegou na família adotiva, porque isso é de uma crueldade sem tamanho, né? E a história de ninguém começa, né? Quando eu sou ali, né? A história das gerações anteriores. E aí, claro, que no teu caso também é um privilégio da Maria ter uma mãe psicóloga envolvida nisso tudo, né? Que estuda, como tu falou, que participa de grupos. E é muito legal tu estar aqui ecoando e falando para as pessoas que estão passando por experiências parecidas que existem esses lugares, né? Sim. Porque eu acho que só a gente falando sobre isso que a gente vai começar a se identificar e entender e até as pessoas que convidam, falou dos seus familiares, assim. Como é que prepara? O que eu posso falar? O que eu não posso falar? Quando é que isso é um assunto, né? Assim, eu acho que quando a gente o letramento, né? Quando mais a gente se educa sobre um assunto, melhor a gente reage às coisas. E não botar culpa, às vezes, né? Como tu falou, mas é a filha que é adotada, ela vai ser rebelde. Não tem nada a ver, na verdade, ela tem N personalidades que ela pode ter e coisas que vão acontecer. E ao mesmo tempo eu acho muito legal isso, de tu validar essas fantasias dela e não tomar como uma ofensa pessoal. Porque eu acho que é o que tu falou, né? De muito tempo, algumas pessoas pensavam na adoção como uma gratidão. Aí no momento que a criança fala da outra família, parece que ela tá sendo ingrata. É só uma criança, né, gente? Que tá só fantasiando coisas como qualquer outra criança fantasia, né? E eu entendo que um caminho legal para a gente olhar, né, vivenciar isso e olhar para esse processo é pensar como uma integração de tudo isso. Do mesmo jeito que eu falo para Maria que eu tenho 2 bebês que não estão aqui e que ela não conheceu, e ela fala, eu não conhecia, eu falo, não, você não conheceu, você nasceu depois. Né? Dessa mesma forma, eu tenho a minha pré-história antes da maternidade da Maria, e ela tem a história dela antes de me ter como mãe, né? Então, acho que o respeito a essa história é muito importante. E se a gente for parar para pensar, né, Bárbara e Ju, o ECA é de 1990. É muito recente o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde que esses direitos começaram a ser discutidos. Agora a gente tem os primeiros jovens adultos que foram criados pelo ECA, né? Pensando que o ECA é de 90, a gente tem agora uma geração de 30. Que estão começando a refletir sobre isso e falar, minha adoção foi feita nos moldes do ECA, ou minha adoção não foi feita ilegalmente, ou a brasileira, como é chamado aqui, em que se registra esse filho como sendo biológico, sendo que não é, e isso é um crime, né? E tem implicações legais, isso, inclusive da criança ser retirada, e até hoje tem pessoas que fazem isso e burlam a lei, isso dá um grande problema. E eu falo uma questão emocional, né? Como é você começar uma relação com o seu filho já mentindo, né? Mentindo legalmente, mentindo, né? Mas eu acho que é um processo. Eu concordo totalmente contigo, mas eu acho que aí faz parte do que tu falou, né? Do processo até desses pais de aceitar esse processo, né? Dessa maternidade, paternidade nascendo de uma outra forma do que às vezes eles estavam esperando. Né? E acho que tu passou por esse processo, né? Como tu falou, quando teve as tuas perdas e na decisão, né? Enfim, então. Sim. E até pela essa questão da evolução, claro que ainda é um processo muito caro, a fertilização,
mas é mais difundido do que era antes. Então, hoje em dia, ser mãe ou pai por adoção é uma escolha. Isso. Uma escolha muito. É uma das opções que antigamente era meio que a única, talvez, né? Para quando não tinha tanta essa fertilização in vitro e tal. E aí eu queria só perguntar mais algumas coisas da Maria, que eu fiquei curiosa, porque tu falou que ela perguntou sobre por que eu não posso conhecer? Quais são as outras dúvidas, ou da Maria, ou de outras crianças adotivas que tu percebe aí, que tu trabalha com, que surgem já que não tem mais esse dia D? Quais são as dúvidas que as crianças trazem que às vezes deixam os adultos sem resposta? Eu acho que em cada fase do desenvolvimento vem perguntas diferentes, né? A Maria está muito nessa fase de querer saber o que aconteceu antes, o que ela viveu antes. Tanto que a gente está fazendo um álbum com fotos, que a gente tem fotos do acolhimento, né? No período que ela viveu em acolhimento institucional. Então a gente, né, recebe essas fotos da equipe, que é super carinhoso, assim, esse processo, eles guardarem e terem esse registro, porque tem muitas crianças que não têm, né? E que vão atrás desses registros. Então, a gente está fazendo um álbum, e nessa fase que ela tá, ela pergunta sobre essas questões, né? Ela pergunta se ela veio da minha barriga, se eu nasci pela barriga ou se eu nasci pela vulva. Ela fala, eu nasci pela barriga ou pela vulva? Eu falo, vamos ver, né? Olha, no seu documento tá falando que você nasceu pela vulva, você nasceu parto vaginal. E ela, mas tem gente que nasce pela barriga. Ela vi num desenho. E aí eu falo, tem gente que nasce pela barriga. E aí é muito legal, Bárbara, porque às vezes o receio de nós, pais, é que a criança vai perguntar uma coisa tão complexa e que a gente precisa dar uma resposta também muito complexa e profunda. E geralmente, não. Geralmente é isso, eu nasci pela vulva ou pela barriga? Você nasceu pela vulva? Ah, tá. Eu quero água, sabe? Aí a gente tem falado muito disso nessa temporada, né? De como pode ser mais simples do que a gente imagina, né? Que é a gente que cria um negócio muito maior que as crianças. A gente complica mais, né? Eu acho que, claro, na segunda infância, adolescência, as perguntas vão se tornando mais complexas, né? Isso também quando a criança não sabe nada, né? Como a gente já vem construindo uma história dela saber, dela entender o que é adoção, conviver com outras crianças e adultos adotivos que a gente convive, a gente fala muito sobre isso, ela me ouve falando, eu tento, claro, falar, né, questões difíceis, não falar na frente dela, né? Então, por exemplo, sobre a história dela, eu não falo a história dela, eu falo sobre a minha história, né? Que às vezes as pessoas vêm falar, por que ela foi adotada? Por que eu falo a história dela, é segredo de justiça, né? Se quiser, eu te conto a minha história, por que eu fui para adoção, mas a história dela é dela, né? Porque senão a gente acaba caindo nisso também, de falar pelo outro, né? E dispor uma coisa sem um consentimento. Ela não me deu um consentimento se eu posso falar da história dela ou não, nem ela, até ela tá elaborando e tendo conhecimento sobre a história dela, quem sou eu para falar sobre isso? Então, eu acho que são questões sutis, mas importantes nesse processo da adoção, que a gente, enquanto adulto, precisa se atentar nesse respeito pela história de origem da criança, nesse respeito por essa família de origem, que eu não sei quais foram as circunstâncias, o que aconteceu, né? E a gente precisa lembrar que o motivo da adoção é uma proteção. Antes da adoção, é esse acolhimento como proteção da criança. E que se findando todas as formas da criança retornar para a família de origem, para a família biológica, que se pensa na adoção. Por isso até que é um processo longo e moroso, porque a família também, dependendo dos motivos, também precisa se reestruturar socialmente, financeiramente, por diversos motivos, né? Então, leva um tempo, né? Então, a gente precisa entender isso para também entender esse tempo da adoção, esse tempo da criança, de elaboração, esse tempo em que as crianças chegam e as questões que elas trazem. Uma vez eu atendi um casal, 2 pais, que adotaram crianças maiores, e eles trouxeram que um dia um dos filhos falou, nossa, que saudade do bolo da minha avó, e que ele ficou muito bravo. Falou, pô, a gente dá tudo de bom e do melhor aqui, né? E você com saudade do bolo da sua avó, porque a gente já faz esse cenário de que é uma família muito simples, muito humilde, né? E que aqui tem tudo, né? Classe média alta de São Paulo. E aí a gente falou, nossa, você perdeu uma grande oportunidade de falar, me conta desse bolo da sua avó, era do quê? Era de laranja? Vamos fazer? Vamos tentar fazer aqui. Vamos tentar fazer, ou senão, né? E isso virar uma receita da família, né? Não nessa concorrência da família biológica. Então, eu acho que a gente está muito nessa mudança de entender que é uma tríade adotiva. É a família biológica, mesmo sem contato, mesmo sendo uma adoção fechada. Mas tem a história, né?
adotiva, mas tem a história e tudo, né? Todos esses pontos de contato que a gente veio falando, a criança adotiva e a família adotiva. Sem competição entre um e outro, né? E sabendo que tem os momentos. Eu acredito que a gente ainda vai ter contato com a família de origem da Maria. Eu acredito que isso, né? Se tiver essa possibilidade, a gente ainda vai ter. Eu sei que a Maria teve irmãos que foram adotados, irmãos biológicos. Então a gente espera com ela um pouquinho maior também ter contato com essas outras crianças. Às vezes eu falo para ela, ela não entende muito o que isso significa. Mas eu vejo que com o também tempo... tem que... Desculpa, te interrompi. Mas eu também acho que tem que... Até nisso a gente tem que dosar as expectativas, né? Eu imagino que isso deve ser uma fantasia que a criança... E até a gente, como pais, cuidadores ou pessoas em torno... esses irmãos, talvez eles não queiram conhecer, né? Ou esses pais, talvez não queiram, né? Porque, assim, o processo deles foi o processo deles e, enfim, legalmente tá lá, né? A justiça fez o papel dela, mas a história dela anterior tem que ser respeitada, mas a história dessa outra família e dessa mãe, que a gente não sabe, né, o tamanho dessa outra família, mas a gente sabe que uma pessoa que gerou teve, né? Pai, né? Que a gente só também fala da mãe, mas tem uma mãe e um pai, né? Tem dois ali que a gente sabe que entraram em algum momento em contato para fazer esse bebê. Mas a gente talvez não possa criar também esse momento meio de novela, né? Assim, de reencontro, né? Talvez não aconteça, né? Eu confesso que eu tenho essa fantasia de conhecer os irmãos. Eu fico imaginando outras crianças. Um monte de criança parecida. Maria, sabe? Ai, meu Deus! Mas eu sei que não aconteceu ainda por motivos que provavelmente eles não querem. E eles nem sabem, eu acho, que da existência da Maria. Maria nasceu depois, né? Então, acho que também são questões que eu não sei como que esses pais também lidam com essa adoção, se querem entrar em contato com isso. Eu venho me preparando e se eu tivermos a oportunidade, com certeza eu vou facilitar, vou junto com a Maria e vou, né, eu e o André, a gente vai apoiá-la nesse processo. Mas também não é uma regra da adoção, de que ela vai querer ir atrás da família de origem, de que ela precisa, né? É muito subjetivo, então ao mesmo tempo cada história é única, ao mesmo tempo a gente precisa tomar cuidado com as histórias únicas, né? Porque senão a gente tende a unificar todas as histórias, assim, né? Maíra, eu queria te perguntar. Eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com isso de reencontrar, né, família biológica. Na verdade, eu acho que são 3 perguntas em uma, que é o seguinte. Você estava falando de se a criança é adotada futuramente quiser informações sobre a família biológica, ela pode solicitar isso, né, para a vara da infância, enfim, para o órgão responsável. Eles são obrigados a fornecer essas informações? Essa é uma pergunta. Então, assim, se ela quando ela crescer, ela quer ter esses dados, ela vai ter esses dados obrigatoriamente. Segunda pergunta. Quando a Maria ainda é pequena, mas você, trabalhando como doula de adoção, tem contato com várias famílias, essa questão de questionamentos e perguntas e dúvidas das crianças, né, que surgem quando elas são mais velhas, adolescentes, surgem mais questionamentos, porque adolescente é questionador por excelência, né? E como é que é assim a adolescência de uma criança que foi adotada mais nova e passa pela adolescência já numa família, né, adotiva? E depois eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse processo de doula de adoção, né? Como que é o trabalho de vocês? É atendimento individual? É em grupo? Geralmente as famílias que te procuram são famílias que estão pensando em adotar ou que já adotaram, então com alguma dificuldade, porque a gente conhece muito o termo doula, como você falou, para aquelas profissionais que auxiliam o parto, né? Mas doula de adoção acho que é um termo mais recente, né? Sim. Sim, tu anotou as perguntas? Porque são 3 perguntas. Muita coisa, né? A gente vai lembrando. Anotei. Ai, é muita coisa, né? A primeira pergunta que você falou sobre, né? Obrigatoriamente a vara vai passar os dados? Ela quer direito às informações, né? Tem direito à informação. Agora, se acontecer alguma coisa, essas informações forem perdidas, é um direito garantido por lei, inclusive está no ECA. Tá. Né? Tá no ECA esse direito à sua história, né? A sua história de origem. Tendo essas informações registradas, as informações que tu falou, né? Às vezes, imagino que seja um endereço que já tem 5, no caso da Maria, tem 5 anos esse endereço. E além disso, exato.
o que ela vai conseguir se ela não Daqui tiver 15, nome se ela quiser. completo, endereço da época. Uhum. E outra coisa, que é uma coisa de preocupação, inclusive, como psicóloga hoje, até eu falo com os meus alunos, assim, né, como professora, desculpa, os relatórios e os laudos da equipe técnica sobre o acolhimento, sobre, né, sobre a destituição, sobre o acolhimento, porque o que se escreve, né, é o que fica registrado e é o que a criança, adolescente ou adulto vai ler. Ela vai ler Então, aquilo, né? Ela vê. Então, hoje eu falo com os meus alunos, cuidem o que vocês escrevem em relatórios e laudos de avaliação psicológica, porque isso vai ficar datado para sempre. Tem uma sensibilidade nesse Tem momento, adotivos né? que descobrem a sua história, idosos, adultos, né, na terceira, né, com mais idade, e eles vão ver, tem coisas escritas que hoje nunca a gente escreveria num relatório, que são, às vezes, utilização de palavras difíceis, porque é uma pessoa, né, um ser humano escrevendo com seus julgamentos, com seu olhar técnico ali, com o seu embasamento teórico. Então, eu falo, cuidem muito. Então, ao mesmo tempo que é obrigado, Ju, assim, eu falo que tem que ter um cuidado em como isso vai ser apresentado. Não é pegar o processo e falar, de jeito nenhum. É pedir para a técnica, olha o processo, posso ver? Vamos falar sobre ele? Vamos fazer algumas reuniões para falar? O que eu posso passar para a criança, dependendo da faixa etária dela? O que eu não posso? O que vai ajudá-la no desenvolvimento? O que não vai? Né? Entender o momento que a criança tá. Tudo Mas isso. essas perguntas que tu tá fazendo e falando, um pai e uma mãe adotivo podem fazer para essa pessoa técnica? Claro. Falar, meu filho quer ver. Então, antes de você já ir lá com a criança, né, enquanto pai e mãe, vai conversar com a equipe técnica da vara em que a criança... Você pode conversar antes da criança ter acesso às informações. Meu filho tá nessa fase, tá na adolescência, ele quer saber, ele tá revoltado, ou ele tá muito tranquilo, ele quer saber mais. E é preciso que... Desculpa, eu até cometi um ato falho, mas que a gente não também entenda a adolescência como uma rebeldia e como uma interrupção, mas como um florescimento, uma abertura para o mundo. Então é natural que a curiosidade sobre a sua origem surja nessa fase. É um momento que a gente descobre, né, como se fazem os bebês, né, de onde vem para onde vão. Na prática. Né? Não só na teoria, mas na prática, onde se fala sobre isso, se troca sobre isso, onde tem... E é um momento que você está muito em busca da sua identidade, né? Isso, exatamente. Então, é compreensível vir muito nessa fase. Ao mesmo tempo, tudo é muito intenso, né? Porque ainda não tem tanta maturidade emocional para lidar. E, às vezes, os pais, querendo ajudar, entregam tudo. Mesmo no processo adotivo, às vezes a equipe técnica, querendo ajudar, entrega o laudo inteiro da criança para a família. E aí isso causa uma confusão na família, né? Então, também é preciso cuidado com esses documentos, com esses relatórios, com essas informações. Então, eu falo para fazer né, esse encontro com a história assistido, acompanhado, doulado, sabe? Tem uma doulagem para isso também, porque é uma coisa. Que aí eu acho que já entra na outra pergunta, né, Ju? O que eu quero fazer, o que eu quero saber, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou dar conta dessa informação? Eu preciso de tempo também para digerir e elaborar essa informação. Como que eu vou passar isso para a criança? Como que a criança adolescente vai receber essa informação? Então, eu não sei falar para você como que os adolescentes... eu acho que eles estão vivenciando tudo isso que a gente falou e tem características muito específicas. Depende se o adolescente foi adotado bebê e teve contato com a adoção, o letramento na adoção na sua vida. Como eu tenho casos de mães da Angad, por exemplo, em que a criança foi adotada bebê e hoje lida muito bem com a adoção e fala sobre isso tranquilamente. Diferente de crianças que descobriram tardiamente, pelos estudos e artigos publicados sobre o tema, o que a gente sabe é que o impacto negativo é maior quando a criança descobre depois da primeira infância, ali, mais tarde. Porque a coisa que tu falou do compromisso, do compromisso da verdade, né? Eu acho que isso tem muito da ligação com Sim. Que eu acho que é o que eu vivenciei muito nos relatos da minha mãe, assim, que é cara, era uma mentira, assim, e aí né? tu te conectar de novo com uma quebra de confiança. Tanto é que pra minha mãe, assim, o valor mais importante na nossa criação era o da verdade. Vocês me contem qualquer coisa, vocês errarem, vocês vão ficar de castigo, talvez, né? Criação dos anos 80, né, gente? Mas não mintam, né? Mas não mintam. Assim, exato. pra minha mãe, a mentira tem um lugar nela, assim, que é, assim, muito acima da média. Muito acima da... Acho que ninguém gosta de mentira, eu acho, óbvio. Mas, assim, claro, por causa da experiência dela, tá acima da média das pessoas. Né? Que é isso que tu falou.
ao mesmo tempo, sei lá, eu fico pensando que essa é muita informação mesmo, né? Como tu Muito. falou. Então, esse trabalho da doulagem, que aí agora acho que vai entrar na pergunta da Ju de como o que faz a doula de adoção, mas eu acho que é muito bom, porque que nem a doula, eu tive doula no meu trabalho de parto. Para mim foi assim, era uma pessoa que estava com uma carga, menos carga emocional naquele momento, com acolhimento, mas ao mesmo tempo conseguindo fazer uma tradução mais racional do que estava acontecendo Porque ali. conhece o processo, né? Sabe o que vai acontecer, o que tem que acontecer, sabe, né? Sabe as etapas do trabalho de parto e sabe o que alivia, o que atrapalha, o que ajuda. Uhum, Então, a doulagem de adoção vem nessa inspiração desse trabalho da doula de parto, né? Da doula desse nascimento biológico, em que a gente fala que tem 3 questões importantes que a doula auxilia. Primeiro, essa curadoria de informações. Porque uma vez que a gente tem tanta informação errada sobre adoção, de que, vai ali, tem uma criança ali, não sei quem, vizinho do meu primo tá entregando. Isso é ilegal, então a gente faz essa curadoria de informações desse caminho legal para a gente já começar o processo para que a adoção seja uma adoção legal, segura e para sempre. Então, essa é a primeira questão. E aí a curadoria também de indicação de livros, de grupos de apoio, de cursos, todo esse de reflexões, né? Então, essa curadoria é importante, não só de informação, mas essa curadoria emocional mesmo, dessa jornada, assim, tipo, nossa, dói em mim não ter tido filhos biológicos. Vamos olhar para esse luto? Vamos talvez fazer uma terapia? Vamos falar sobre isso um pouco, né? Não como uma psicóloga, né? A doula de adoção não necessariamente é uma psicóloga, como é o meu caso, mas então a gente indica profissionais de apoio de áreas específicas como psicólogo para auxiliar. E a terceira questão é a questão da adaptação, que cada fase do processo da adoção envolve questões específicas e adaptações específicas. Uma coisa é quando a gente está se habilitando, que tem avaliação da equipe, né, avaliação técnica por um psicólogo e um assistente social, e é tenso, né? Você está sendo avaliado, você precisa preencher o perfil, você precisa fazer os cursos. Então tem esse processo que às vezes dura 1 ano mais, né? Então tem essa característica de como a gente se adapta e se organiza nesse processo. Depois a espera, né, que é a segunda etapa, que pode ser de 2 dias, como eu já vi famílias que adotaram crianças maiores e adolescentes, ficaram 2 dias na espera, o telefone tocou. Nossa, e não deu nem tempo de cair a ficha que estava acontecendo. Mas quando a família coloca um perfil mais amplo, assim, a própria interna já avisa, vai ser rápido, a gente já tem alguém que a gente tá pensando, assim, que você... Então já meio que prepara também, assim, né? E a gente... Eles já sabem que pode ser muito rápido. Pode liberar umas gavetas ali. Pode liberar um quarto aí, pode liberar um quarto comprando umas roupas. A gente fala que não precisa comprar nada, porque é legal, quanto mais velha a criança, mais ela participar dessa compra, porque ela já tem gostos, ela já escolher, tem preferências. Né? Eu gosto dessa cor, não gosto dessa, porque a gente foge também do estereótipo. É menina, eu vou comprar tudo rosa. Você não sabe se a menina gosta de rosa, né? E a gente fugir também desses estereótipos um pouco. Então, quanto melhor possível, até pequeno mesmo, a gente comprar pouquinha coisa, porque também ganha muita coisa, geralmente. Você estava falando, né, da rede de apoio. E deixar para comprar conforme a criança também vai podendo escolher. Por exemplo, eu coloquei na Maria tudo meio minimalista, cinza. Ela ama colorido, mais colorido possível, melhor, né? É completamente diferente do que eu imaginei, assim, né? Mas é sempre assim, mas aí não... É mais uma coisa que a gente precisa pegar os estereótipos, né? Por isso que eu falo, guarda, faz uma poupança. A gente, enquanto doula, auxilia, faz uma poupança, guarda financeiramente, poupa essa é uma boa dica, né? Ótima dica. Porque aí quando chegar, você vai ter um recurso com tranquilidade para tirar uma licença, se você for autônomo, né? Ter uma licença aí remunerada. Né? Então tem algumas coisas que a gente enquanto doula auxilia a família a pensar dependendo do contexto dela. E a terceira é pensar o pós-adoção, que é a etapa que eu mais sou apaixonada, assim, mas eu acho que na doulagem eu brinco, né? Não tem um tempo específico pra gente começar a doulagem, mas quanto antes melhor, porque a gente já vai vindo olhando para essas questões, mas não importa quando a família chega. E aí no pós-adoção a gente vai cuidar dessa avalanche que é a chegada de uma criança com a sua história, com as suas questões, com, né, marcas, não diria traumas, diria marcas, eu não sei o quanto aquilo afetou. Cada pai e mãe também tendo as suas expectativas e frustrações. O puerpério,
que, por exemplo, foi o que me linkou aí né, foi o que conectou a mim e a Mari, e a gente criou o Instituto Doulas de Adoção a partir daí. Eu quis tanto investigar o pós-adoção, que eu fui fazer um mestrado, fiz um mestrado sobre isso, para investigar se existia mesmo puerpério na adoção e como que estava a saúde emocional das mães por adoção aqui no Brasil. Eu me concluí agora no começo do ano e já emendei com doutorado. E no doutorado eu continuo estudando a saúde emocional mais conectada aos vínculos. Porque a gente percebeu que, né, uma hipótese é que quanto mais saúde emocional, e agora eu estendi para independente da configuração familiar, mães e pais, parental, né? Quanto melhor tá essa saúde emocional parental, melhor essa família consegue estabelecer vínculos com a criança que chega e lidar com as intercorrências que são próprias das relações afetivas e parentais, né? Então a hipótese é essa, né? No momento eu tô coletando dados mais teóricos, mas em breve eu vou coletar esses dados com as famílias, né? Vão ser grupos grandes, mas no mestrado eu já percebi que tem puerpério na adoção e que tem 3 questões importantes que envolvem esse processo do pós-adoção e que hoje eu trago para as doulas de adoção para elas cuidarem disso com as famílias. Que a primeiro são os sentimentos que envolvem, desde o luto, não só o luto de uma não gestação, mas o luto dessa criança que chegou talvez num momento meio foda, assim. Chegou, sei lá, na pandemia, uma criança que chegou numa crise conjugal, uma criança que chegou numa maternidade solo em que vem muitos medos, uma criança que chegou na hora que você tá num momento de trabalho muito legal e que aí você tem que sair de licença, enfim, né? Então essa ambivalência e esse luto, essa alegria e esse medo, essa preocupação e essa realização pela criança, né, por esse encontro. Então esses sentimentos que são muito intensos, os sintomas que geram físicos, então alteração no sono, alteração na alimentação, tem famílias que emagrecem muito, que ficam sem dormir, que tem alterações intensas no sono, tem famílias que têm depressão pós-adoção, que quando você vai diagnosticar com o psiquiatra, é uma depressão que está conectada a esse processo, esse contexto que a família está vivendo. E fala-se muito pouco sobre isso. Fala-se pouco. Se romantiza totalmente. De que a chegada de uma criança causa um estresse, né? Então, esses sentimentos. O segundo ponto que eu percebi do puerpério é a identidade materna, que ela não é dada, ela é construída a partir dessa relação. Então, das mães falarem, nossa, eu achei que quando meu filho chegasse eu já ia saber ser mãe. Mas eu não sei, tive que ficar uma semana lá no abrigo, eles me ajudando a dar comida pra criança não morrer sem comer, porque ela não gostava da Isso acontece na maternidade biológica também, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe nada. E que a gente já aprendendo do amor materno, né, gente? Tá o mito do amor materno. É o mito do instinto parental, né? Não é nem mais só materno. Parental. Do instinto parental, de que a gente sabe ser pai e mãe, não. E no puerpério é esse processo de aprender a ser pai e mãe dessa criança, com as necessidades que ela traz, e ainda mais com as questões da adoção, né? E ainda que esse amor chegue rápido, pode vir o amor, mas você não sabe o que fazer na prática, né? Não. Você vai aprendendo no dia a dia. E nem sabe que é amor, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, quando eu conheci, eu senti um amor, e depois você vai conversar com ela um tempo, ela fala, não era nada disso. Não era nada de amor, era outra coisa, né? Era tensão, era estresse, era uma vontade de dar Era privação de sono só. Era alguma outra emoção, né? E o terceiro ponto que eu percebi do puerpério, só para concluir isso, é a questão da rede de apoio. Não só da rede de apoio dentro de casa, em termos de, dependendo da configuração de conjugalidade, apesar de que companheiro, companheira não é rede de apoio, né? É corresponsabilidade. Mas essa rede de apoio, então, família extensa, essa rede de apoio, licença parental é rede de apoio remunerada. Então, eu ia te perguntar isso agora. De apoio, a doula. Então, a gente acionar uma rede de apoio aí é super importante para ajudar no puerpério, né? Na adoção tem direito também, né? A licença maternidade. Tem algumas questões legais específicas. Então, a gente sempre consulta advogados, né? Tem parceiros advogados para ajudar a gente a olhar, mas tem. Eu tirei licença maternidade, então tirei 4 meses de licença pelo INSS. Então, tem sim. Mesmo quem tem MEI, né? Tem licença sim, e nas empresas também. Apesar das empresas darem uma canseira nas famílias por adoção, porque não entendem nada. E a gente, enquanto doula, ajuda, conversa. Inclusive, eu estava pesquisando sobre isso e tem uma decisão de março desse ano, de 2023, do STF, que é uma decisão que diz que não pode haver diferença na licença maternidade concedida à mãe biológica e à mãe adotante, né? Que ambas são de, no mínimo, 120 dias. Não sei como é na prática, né? Como você falou, tem empresa que dá canseira, mas que tem essa decisão, tem, né?
Tem. Eu queria Tem te essa fazer decisão e tem idade. Não sei se por lei é crianças até 12 anos e a gente tem batalhado para mudar isso também, porque independente da idade a gente precisa da licença, né? Sim. Às vezes é até uma mais, questão- com crianças maiores até mais tempo, mais né? emoção Então, ainda, né? Tem uma última pergunta, antes de a gente ir para o nosso quadro de indicações, que é por causa da realidade do Brasil, da realidade socioeconômica, principalmente aqui do país. Eu imagino que grande parte das adoções também são adoções interraciais, né? sim. Tipo, pais brancos, ou é um preconceito meu, uma estereótipo meu, assim, Não. que são pais brancos e crianças negras. E eu acho que isso também deve trazer uma carga, imagina, um preparo, além de uma educação, como tu falou, para esse processo adotivo, uma educação antirracista que deve também acontecer Com ainda certeza. mais forte. E aí eu trago de volta para a criança, que também deve se perguntar, né? Por que eu sou diferente de vocês? No fim, porque, enfim, e aí isso acontece, não sei se é os olhos das pessoas, se é uma romantização que a gente vê muitas crianças adotivas ficando parecida com os pais, se é um olhar que a gente romantiza ali também, porque, enfim, eu tenho outra pessoa adotada perto de mim que a gente sempre, nossa, igual aos pais, né? A gente meio romantiza, eu acho, na verdade, mas enfim. Mas eu As acho que pessoas deve me vir. falam, ela é sua cara. Eu falo, não, gente, não é. Não é parecido. Tipo, e tá tudo certo, não precisa ser, né? Não Tipo, tá força. tudo bem. Mas, enfim, mas eu acho que a gente vai encontrando, às vezes, algumas semelhanças, assim, até nos O biológicos, às jeito, vezes, né? Vai ficando parecido. um jeito, assim. né? Você tem Eu amigos, acho que em alguma medida isso pode acontecer, de pegar o jeito de falar, o jeito de se expressar. Sim, eu vejo amigas, né? Na personalidade. adolescência é tão comum, né? A gente fica parecida com as amigas, né? Eu tinha Mas minha melhor amiga na fisicamente, adolescência. não. Fisicamente, a gente tem características muito diferentes. assim. Mas eu acho que às vezes o jeito de falar vai ficando parecido e a gente vai misturando as coisas, né? O jeito de se mexer, de se expressar, enfim. Sim. Mas no caso de uma família interracial, eu acho que deve também despertar essas perguntas da Sim. criança, como essa São temporada a gente super tá falando das importantes. perguntas das crianças, ela se pergunta por que por que eu sou diferente de ti, né? O que é esse impacto nessa maternidade, e paternidade, enfim, nessa criação, porque imagina, uma mãe branca não vai nunca entender o que aquele filho preto está sentindo, né? Mas como é que a gente trabalha, como é que vocês trabalham isso tanto com a criança quanto com os responsáveis? A gente trabalha principalmente com os adultos, né? Com os pretendentes e com os pais, mães por adoção. Esse é um ponto, além do puerpério, obrigada por ter trazido essa pergunta, esse é um ponto que a gente trabalha bastante. Por exemplo, no nosso curso de formação, mais de 30% das aulas são sobre essa questão. Então, a gente fala sobre negritude, branquitude, sobre racismo, sobre adoção interracial, sobre preconceito na escola, sobre a subjetividade da criança negra e como que é essa relação dela numa família interracial, né? Então, a gente trabalha bastante sobre isso para a formação das doulas, para que as doulas consigam promover essas reflexões e discussões com as famílias. Então, a gente indica muitos livros, autores, tanto livros infantis, então a gente faz essa curadoria de livros, de leituras, tem cursos de pessoas brancas e negras que falam sobre branquitude e negritude, que a gente indica para as famílias que falam, eu quero adotar uma criança negra ou eu não quero, então a gente trabalha essas questões nessas nuances, e quando a criança chega, a chance de ser uma criança, né, de ser uma família branca e uma criança negra é alta, porque a maior parte das crianças disponíveis para adoção são dentro da categorização lá de pretos e pardos, então tá dentro desse processo, né? E é muito importante que a família consiga fazer esse letramento com a criança e auxiliar com que a criança compreenda a sua origem, compreenda a sua raça, compreenda o que isso envolve, né? Então, desde lugares em que a família, né, deve frequentar, olhar para a escola, é uma escola que só tem crianças brancas. Como será que está sendo essa vivência? Porque às vezes a gente quero dar um bom e do melhor, a melhor escola para a criança, e aquilo pode não ser o melhor para ela, onde só vai ter crianças brancas, onde ela não vai se identificar, ter uma identidade positivada enquanto uma criança negra, onde ela não vai ter referências. Então, a gente fala muito sobre a família já trabalhar os seus preconceitos, o seu racismo, e fazer esse letramento antes da criança chegar, porque independente disso, o letramento na adoção já vai estar acontecendo, e que envolve também preconceitos. Então, o letramento racial é muito importante. A Maria mesmo, ela se identifica como uma criança preta, como uma criança negra, apesar dela ter, né, um tom de pele mais claro dentro de um colorismo, ela se identifica como, né, a gente começou a falar com ela sobre essa questão do pardo, né, mas ela fala, mamãe, eu sou preta igual a Ariel preta.
ela não se identifica com os Olha. personagens brancos. Ela gosta muito de princesa, mas ela fala, quando vai ter uma Branca de Neve preta? Porque essa aí Uma não tem preta de nada a neve. ver comigo, né? Um dia minha mãe deu uma fantasia pra ela de Branca de Neve, falou, Maria, como você tá linda de Branca de Neve. Ela, vovó, mas eu sou preta, né? Então, assim, essa identificação, ela parece ser sutil, né? E muitas vezes a gente até esquecer dela, mas é importante a gente tentar, né, fazer um processo de não embraquecer as crianças, né? Sim, porque até nessa tentativa iludida, romantizada de ficar mais parecida com a gente, parecido, exato. né? Então, e acho muito legal que acho que dessa maneira a gente, tanto falando do como tu falou o episódio todo sobre adoção, mas agora também nesse final é empoderar e com informação para essas características da criança nunca ser usada no momento num ambiente escolar, enfim, como um bullying, né? Isso. Tipo, é adotada. Sou e sou muito feliz, né? E tudo bem, assim, né? Porque eu acho que o ambiente escolar é um ambiente muito... A criança passa muito tempo do dia ali, né? E onde as microagressões acontecem, principalmente longe de adoção e racismo. Sem proteção, né? Mais desprotegido e mais vulnerável, exatamente. É muito importante que a gente cuide onde que a criança vai estudar e faça esse letramento. No começo eu tinha muita dúvida para mim, conto para a escola? Como que eu conto para a escola? Claro que eu vou contar para a escola. Como que eu conto para a escola que ela é adotiva? Como que a escola vai trabalhar isso? Como será que a escola vai receber? Mas é importante que a gente faça esse letramento com a escola também, senão a escola não vai ser uma escola boa, né, para as crianças adotivas, porque ela também para essa criança, exato. Porque ainda tem escolas, né, gente, que pedem aí, manda foto da barriga, de você na barriga da sua mãe. Quem escolheu o seu nome? Né? E aí eu falo, gente, e aí? Quando a gente, né? Eu não escolhi o nome, a Maria veio com esse nome, né? Como que eu explico isso? Eu tenho que falar da adoção e aí talvez até da escola repensar essa pergunta. Para que fazer essa pergunta? Ela pode falar, você gosta do seu nome? O que significa seu nome? Não necessariamente quem escolheu, por que escolheu. Então são perguntas que podem ser muito diferentes e trazer integrar histórias ricas, trazer histórias ricas mais todos os tipos de família, né? Integrar os tipos de família, porque é isso, né? A gente acaba segregando. Então, só crianças exclusivamente biológicas, porque a minha filha, ela é biológica, só que ela não é biológica minha. Ela nasceu de uma barriga, respondendo a pergunta que a gente abriu o episódio, né? Ela nasceu de uma outra barriga, só que ela veio pro meu colo. E tem algumas crianças que é assim, nascem numa barriga e vão pro mesmo colo. Tem outras que nascem de uma barriga e vão para outro colo, né? Ai, amei essa resposta, gente. Nossa, perfeita. Perfeita, respondeu a pergunta. Fechou com a resposta para nossa pergunta lá do início, né? Vamos aproveitar então e ir pro conselho de mãe? Conselho de mãe! Bom, aqui vocês sabem, né? A gente indica livros, filmes, séries, comportamentos até. Enfim, a gente fala um pouquinho, uma dica mais prática sobre o tema do episódio. E eu vou indicar, porque eu vou indicar um filme que eu adoro e eu descobri por acaso na Netflix, numa madrugada. Chama De Repente Uma Família. Você já viu, Maíra? Já acha bom? Que eu vou indicar que aí a pessoa fala, não, esse filme é horrível. Então a gente tem que cheio de clichês, Não, claro, então. Dá até um medinho. Uma madrugada insone. Eu comecei a ver esse filme com o Mark Wahlberg e com a Rosie Byrne. Sempre erro o nome dela. Rosie Byrne, E é baseado na história real do roteirista e diretor do filme, que é o Sean Anders. E eles adotam 3 crianças ao mesmo tempo. Uma adolescente, um ali na segunda infância, e um mais novinho. E aí eles contam como é que é esse processo, assim, uma família de 2 para 5 pessoas de uma hora para outra. E é bem legal, assim, um filme Mostra bem bem leve. Esse puerpério, né? Esse puerpério muito louco, a vida mudando completamente. Segura esse rojão, né? Porque acho que deve ser ainda mais desafiador, né, Maíra? 3 de crianças, né? Adotar irmãos, enfim, é um outro rolê ainda por cima, né? E eu acho muito legal porque ele é um filme baseado numa família, então ele tem uma sensibilidade ali do diretor, mas tem uma leveza, é um filme engraçado, né? Então, assim, eu achei um filme bem divertido. Acho que, claro, é uma ficção, né, gente? Então tem uma romantização ali da história toda, né? Só para começar, só tu pegar uma foto do diretor e do Mark Wahlberg, tá ali, a romantização tá perfeita. Mas é bem legal o filme, eu achei bem divertido e ele é muito emocionante, assim. Tudo bem que eu choro em quase todos os filmes que eu assisto, mas
eu achei ele bem, bem sensível. Tem uma sensibilidade ali no jeito que a história é contada. Tá na Netflix, pra quem quiser assistir, é De Repente Uma Família. Legal. Ju, indica que aí a Maíra termina tudo e manda todas as indicações e dá o arroba dela e tudo mais. A sua dica me fez lembrar do This Is Us também, que é uma série Maravilhoso. que fala de adoção também, né? Eu não assisti ainda até o final. Maravilhoso. Parei na 3ª temporada, eu acho. Mas Eu tem, acho que essa história do This Is Us desculpa, mas só porque eu não terminei também, porque, na verdade, confesso, começo a achar meio chata a série de uma parte pra frente, porque eu acho os personagens vão me irritando. Mas esse núcleo aí do Randall, né? Por isso que do eu também Randall, que quem é psicóloga ama, né? Porque tá ali, tá todos os exemplos de tudo que né? Deve ser pra professora de psicologia, então deve ser maravilhoso. Mas teve uma hora que me irrita, todo mundo me irrita na série. Ai, gente. Mas essa história do Randall, especificamente, é muito interessante. Tem um capítulo bem específico sobre maternidade interracial, que é ela aprendendo a cuidar do cabelo do filho negro, que é muito bonito. É um episódio muito bonito mesmo, assim. E tem uma questão também muito legal do filme que mostra que isso pode acontecer na adolescência, desse filho perfeito. Eu tenho que ser perfeito. Sim. E na adolescência, isso vem mais à tona da adolescência e na vida adulta. E ele sofre muito com isso, a saúde emocional e mental dele, porque ele tem que ser perfeito, ele tem que ser maravilhoso, todo mundo tem que gostar dele. E isso é uma questão da subjetividade que pode acontecer com os adotivos. E vive nesse esquema de tensão, assim. Porque tem que ser perfeito, tem que ser amado, sabe? Não pode ter nada fora do lugar. Não pode errar, né? Não pode cometer erros. Mas a dica que eu ia dar, na verdade, além do arroba do perfil do Doulas de Adoção, né? Que a gente vai colocar depois na descrição do episódio todas as dicas, todos os nomes certinhos, tá, gente? Mas além do perfil arroba Doulas de Adoção, a minha dica é seguir outros perfis de produtores de conteúdo que têm filhos adotados e que trazem, né, esse tema. Eu queria indicar 2 aqui hoje. O arroba Gabi de Pretas, que é da Gabi Oliveira, que é comunicadora, ativista social e adotou 2 irmãos. E o outro perfil é da Flávia Scherner, Scherner com SCH, mas eu vou deixar escrito na descrição, que na verdade ela é mais conhecida nas redes sociais como Fafá Conta, porque ela é uma atriz e contadora de histórias, e ela também adotou 2 irmãos recentemente. E então elas mostram um pouquinho no perfil delas, um pouquinho desse processo, contam como é que foi. E assim como a Maíra falou que é importante também esses momentos em grupo, né, de você ter contato com outras famílias que adotaram filhos, nas redes sociais também é legal você seguir pessoas que estão passando, já passaram por esse processo de adoção e que podem mostrar como dar dicas e compartilhar ali, né, da sua experiência. Eu acho muito bom porque desmistifica, assim, né? Aí, de novo, ficando autorreferente aqui pra mim, a minha mãe também, quando eu também teve o meu dia D dela contar pra mim e pro meu irmão. Eu lembro do dia que ela contou pra mim a história dela, eu já era também um pouco mais velha. Você lembra quantos anos você tinha, Bá? Você era adolescente ou criança? Pré-adolescente. Meu irmão era criança, eu era assim, meu irmão, sei lá, tinha 8, eu tinha 11. Eu lembro dessa história, assim. Meu irmão ficou muito mais, assim, emocionado, assim, foi um dia de muita emoção para meu irmão, mas a minha avó, e assim, era uma coisa, até minha mãe também não sabia muito, né, como contar, porque é isso tudo que a gente falou no episódio todo, né, como era um momento muito diferente, com muito menos letramento. Eu lidei, acho que muito melhor, porque eu já contei aqui várias vezes no podcast, Maíra, mas não sabe, eu sou uma pessoa que faço terapia desde os 7 anos de idade, desde que os meus pais se separaram. Uma pessoa analisada. Eu sou uma pessoa pós-analisada, Muitas horas. Muitas análises, desde muito cedo. Então, desde o córtex estava se formando, já estava sendo pré-analisado. Então, eu acho que eu lidei um pouco melhor, mas foi um dia muito emotivo na minha família. E aí, o que eu acho que é legal... E marcou numa memória, né? Você tem uma memória. Marcou numa memória. E aí, recentemente, minha mãe me falou, ela falou, filha, tu já falou pra Bia? Porque a gente tem que falar logo. Vamos abrir eu quero que meus netos saibam. Não quero que fique esperando o momento. Então, vai lá e conta. E eu vejo que é um processo até da minha mãe, de falar com isso com mais naturalidade. Porque antes era uma coisa que ela não queria que a gente falasse. Eu perguntei pra ela, mãe, eu posso falar da tua história no episódio? Ela pode. Eu falei, não, mas eu te mando pra escutar antes. Mas eu perguntei, claro, porque é a história dela, né? Até quando como eu falei, talvez um dia ela venha aqui e conte a história. Mas aí eu contei pra Bia, né? E aí ela primeiro, e depois eu falei da Maria, quando a gente foi contar. Eu falei, a Maria, ela,
Que nem a vovó e as gatinhas, né, mamãe? Porque a gente adotou as nossas gatinhas também. Então, A criança às vezes lida com as coisas com uma naturalidade muito maior que é o que que a gente falou o episódio todo, né? Que a gente cria muito mais coisas, assim. Mas eu achei que foi muito uma virada na minha família, quando pra minha mãe e pra mim também, que é essa história, gente. Tá tudo de tornar bem. as coisas mais transparentes, né? E aí ela falou, falou pra mim e pro meu irmão, contem pros meus netos, não precisa ser um dia solene, que eu tenho que estar junto. Mas não um segredo também. Vem cá, senta aqui, eu vou te preciso te contar uma coisa muito importante. Não, foi um dia assim. Sabia? E talvez a gente tenha que contar e recontar, e narrar e renarrar, e trazer de outros jeitos. Também não é uma coisa que você conta, tá? Contei. Acabou, né? Acabou. Não preciso mais falar sobre isso. Não, é uma coisa que talvez a gente tenha que falar, né? E cada oportunidade aproveitar para falar de novo, porque a criança também vai entendendo de outras formas, né? Adorei a dica da Fafá. A gente fez uma matéria juntas pela agência Einstein recentemente. Vou mandar para vocês colocarem aí depois do episódio. Que legal. Pela agência Einstein, legal. né? Foi muito legal. Na comunicação, né? A firma da base. A gente fez uma matéria juntas sobre o pós-adoção, sobre o puerpério, sobre essas alterações que a Fafá fala também no perfil. A gente pode colocar o link na descrição. Eu mando para vocês. Posso ir para as minhas dicas? Eu tenho muitas. Claro. Vai, pode falar. Indo na toada, na onda aí dos perfis, eu quero indicar um perfil que é o @olharadotivo, que é da Larissa. Ela é uma filha adotiva, ela é uma das idealizadoras da Associação Adotivas, e ela traz muitas reflexões sobre o atravessamento social, psicológico, o impacto no adotivo. Ela fala sobre os índices de suicídio de adotivos, sobre a saúde emocional dos adotivos. Ela fala sobre questões, sobre a desromantização, sobre questões que todos nós precisamos ouvir. Eu acho que essas dicas que a gente está dando aqui não é só para famílias adotivas ou para quem quer adotar, acho que para todos nós, que nós convivemos com famílias, né, com relações de parentesco diversas, né? Então a Larissa, ela traz lindamente, ela é uma pesquisadora também e se dedica muito a conteúdos incríveis no Instagram dela, @olharadotivo. A minha segunda dica é um livro infantil, que aí você pode fazer, né, ler com a Bia Bárbara, que é o Filho é Filho, que é da Mariana Muradas, a minha sócia, pela editora Matrescência. Esse livro, ele fala bastante sobre essa questão do colo e da barriga. No final dele tem cartas para os pais, tem uma carta minha, carta de uma psicóloga aos pais, que eu dou um pouco de orientação para os pais. Tem uma carta sobre adoção interracial da Cris Bartes e uma carta da Mari, contando um pouco sobre o processo dela de adoção. É um livro lindo, é um livro que eu dou nas escolas, eu levo na escola, eu faço leitura em escola, é um livro que a gente pode presentear, tá chegando o Dia das Crianças, né? A gente pode presentear. Fica a dica aí, hein, Natal, tá de presente, é um livro lindo. A minha segunda dica é o livro Desnovelo, da Renata Fiorenzano Marques, que tá pela editora Reformatório. Esse livro a Renata intitula como uma autoficção, que ela fala que é a história dela, só que tem coisas da história dela que ela não sabe, então ela criou, a partir dessa lacuna, ela descobriu aos 23 anos que ela foi adotada, bebê, e escreveu o livro agora com mais de 50 anos, então ela vem elaborando essa história, é muito legal pra gente ver o efeito que isso tem nesse processo, né, do não contar, desse processo dos segredos, esse processo da dúvida, e ela se deparou com esse processo da história dela e quis escrever a partir da maternidade, depois que ela também se tornou mãe, biologicamente. Então, essas histórias de maternidade se cruzando, é um livro maravilhoso de ler, e a Renata é incrível. Minha outra dica é o documentário que está na Netflix, chama Encontradas, que fala sobre adoção internacional, que também é uma questão que por um tempo teve um boom também. No Brasil, hoje a gente não tem mais a convenção de Haia, então não acontece mais muito, mas ainda tem pessoas que vão adotar fora, no continente africano, e aí eu acho que é importante a gente refletir sobre as implicações disso. Por exemplo, dava para fazer um episódio só sobre isso, né? Porque tem muita coisa para falar. Por exemplo, a prerrogativa é que a criança fique no seu local de origem. Então, quando a criança vai ser adotada internacionalmente, é todo um processo, só se sanou todas as questões dela, por exemplo, aqui no Brasil, dela ser adotada aqui, né? Só se não tem mais como ela ser adotada aqui. Mas esse filme, na verdade, esse documentário fala de 3 adolescentes nessa fase da adolescência. Elas são americanas de origem asiática, foram adotadas na China. E elas, então, foram para os Estados Unidos bem pequenas, e aí, na adolescência, elas decidem fazer aqueles testes genéticos, e elas encontram parentes, se encontram primeiro,
se conectam e depois elas decidem contatar uma pessoa que ajuda elas a voltar e buscar algumas questões da história delas de origem, onde elas moraram, a instituição de acolhimento que elas moraram, tentar descobrir alguma coisa sobre a família de origem. É legal para a gente ver a ambivalência também desse processo e os efeitos que a gente tem de tirar alguém de uma cultura. Elas falam muito disso, né? Nossa, eu me sinto americana, mas eu É um origem documentário asiática. isso. Documentário, história porque real, vai sair com um elas. filme ficção, que eu vi uma propaganda, um trailer de que é também uma asiática, agora eu não tô lembrando de onde ela é, que ela volta, também foi adotada por uma família americana, e ela volta, e eu não sei se é o caso dessas meninas do documentário, mas também uma adoção interracial, né, que são uma menina... São adoções interraciais, são famílias brancas, americanas, Isso. né, intercultural, interracial, intercultural, Nossa, né, porque é uma cultura que completamente complexo. diferente. E elas se deparam com essas questões, e elas se identificam muito entre elas. Nossa, agora eu entendi algumas coisas minhas, vocês também... É um filme muito legal, de chorar também, Bárbara. Segura o lencinho. Ai, gente, vou assistir. Mas é lindo. Prepara o lindo. lencinho. E a minha última dica, não menos importante, é uma animação infantil francesa que chama Minha Vida de Abobrinha, que é todo de massinha, é super legal para ver com criança, mas adulto também. É todo de massinha, animação, e mostra a vida de uma criança que ela é acolhida numa instituição de acolhimento e mostra os vínculos, né? A vivência dela com outras crianças, com os adultos, né? Nesse lar que é provisório, mas não se sabe por quanto tempo, porque a vida continua acontecendo mesmo ali, em que sabe-se que não é definitivo, né? E esse tá disponível no Prime Video. É linda essa animação. Vou assistir. Eu quero assistir também. Mas passa os seus arrobas também, Maíra. Passo! Eu tô no Instagram como @Doulas de Adoção, nosso @ do Instituto, do projeto. Lá a gente publica, então, questões, né, os eventos, as rodas, todo esse trabalho com adoção. As famílias que quiserem também esse acompanhamento, eu ajudo a encontrar uma doula, né? Ajudo a encontrar uma doula para dar esse match. E a gente tem canal no YouTube também, o nosso site, www.doulasdeadoção.com.br. Também tem bastante conteúdo no site, no YouTube, tem vídeos, lives e aulas que a gente fez também com pessoas muito bacanas que fazem um trabalho lindo e super importante nesse processo social, psicológico e legal aí da adoção. É isso. Esses são os meus contatos. Vou adorar conversar com vocês e saber o que vocês acharam dessa reflexão. Gente, esse episódio tá cheio de dicas, cheio de conteúdo, né? Cheio de informação. Não vai ser por falta hoje. de informação que a pessoa vai sair desse episódio. Obrigada, viu, Maíra? Eu agradeço, saber tudo. Bárbara, Juliana, muito dá pra obrigada. voltar mais. Obrigada a você. Dá pra gente fazer parte 2, 3, né? Pode contar comigo. Obrigada pra quem ouviu até aqui ou assistiu. A gente se vê de novo semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Podcast é a mãe.